grande abraço para você que nos acompanha aqui na TV Franca. Estamos chegando com mais uma edição do JR23. Hoje, noite de quarta-feira, meio da semana, muitas informações a partir de agora para você que nos acompanha pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora, você vem comigo e confere aqui no JR23 os destaques do programa de hoje. O número de multas aplicadas a motoristas que desrespeitaram o sinal de parada obrigatória disparou 733,86%, saindo de 127 casos para 1.059, nos primeiros 9 meses de 2025 em Franca. A evasão de pedágio, prática irregular e considerada infração grave de trânsito, registrou aumento expressivo nas praças da artéria Via Paulista que atendem a região de Franca, especialmente em Restinga e Batatais, na rodovia Cândido Portinari. Como você falou, os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão com os níveis mais baixos em mais ou menos 10 anos. Tenho que te dizer, sabia perfeitamente que ia ser um jogo muito duro. Tentei enganar os jogadores. Eles iam pensar, não, isto é tudo mental, mas claro que não é. Mas agora vamos ter 3 dias e como eu vos disse, 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Essas e outras informações importantes você acompanha no programa de hoje aqui no JR23. E ainda tem muito mais: utilidade pública, prestação de serviços, para você que nos dá o privilégio da sua companhia. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo sem fogo. Uma ação de todos, para o bem de todos. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E nós já estamos de volta hoje, quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais, o JR23, que vai ao ar diariamente, das 7 da noite. Também, é claro, você acompanha e pode rever aí as nossas reportagens diariamente aqui na tela da TV que mostra você. E a gente já começa falando a respeito da situação do trânsito aqui na cidade. Aliás, esse é um dos temas recorrentes no programa. Você vai ficar agora por dentro de informações importantes sobre infrações que são cometidas pelos motoristas. Mais de 1.000 multas já foram registradas nesse ano devido ao desrespeito de uma das sinalizações aí mais importantes, que é o sinal de pare.
O número de multas aplicadas a motoristas que desrespeitaram o sinal de parada obrigatória disparou 733,86%, saindo de 127 casos para 1.059, nos primeiros 9 meses de 2025 em Franca. O dado, que faz parte de um balanço divulgado pela Polícia Militar, através do Tenente-Coronel Lázaro Antônio Felício, no início deste mês, na Câmara Municipal, é o que mais chama a atenção em um cenário de aumento geral nas autuações por infração de trânsito. Segundo a PM, o crescimento expressivo nesta infração específica, não parar no pare, é resultado direto da intensificação da fiscalização in loco, realizada pelos policiais durante o patrulhamento ostensivo preventivo nas ruas da cidade. A infração é constatada quando o veículo não para completamente após o semáforo ficar vermelho, ou não imobiliza totalmente o veículo antes da placa de pare. A alta nas autuações por avanço do sinal de pare acompanha uma tendência de maior rigor contra infrações perigosas. No mesmo período, as multas por dirigir manuseando o celular cresceram 135,78%, por avançar o sinal vermelho subiram 350,77%, e por falta do uso do cinto de segurança aumentaram 49,75%. Apesar do aumento no número de multas, a PM celebra o resultado prático da fiscalização, uma queda de quase 46% no número de acidentes com vítimas, que caíram de 1.230 para 670 na comparação com o mesmo período de 2024. E não é só na cidade que esse tipo de problema acontece, não. Nós temos aí também, é claro, as infrações que são cometidas nas rodovias, como, por exemplo, claro que ninguém gosta de pagar pedágio, mas quando você deixa de fazer o recolhimento dessa taxa, você também comete uma infração gravíssima. A evasão de pedágio, prática irregular e considerada infração grave de trânsito, registrou aumento expressivo nas praças da artérias Via Paulista que atendem a região de Franca, especialmente em Restinga e Batatais, na rodovia Cândido Portinari. Entre janeiro e setembro de 2025, o número de motoristas que tentaram burlar o pagamento das tarifas cresceu 21% e 23%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o levantamento da concessionária, Batatais contabilizou 8.286 evasões neste ano, ante 6.860 em 2024. Já em Restinga, as ocorrências saltaram de 5.181 para 6.361. Apesar do aumento no acumulado, setembro apresentou redução nas duas praças, 27% em Batatais, de 807 para 589 casos, e 37% em Restinga, de 755 para 478, resultado de ações de fiscalização intensificadas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária. As tarifas para carro de passeio, em ambas as praças, são de R$ 11,10 para pagamento manual e R$ 10,54 para automático. No total, nas 11 praças sob sua administração, a Artérias Via Paulista registrou 93.628 casos de evasão entre janeiro e setembro de 2025, contra 77.373 no mesmo período de 2024, um crescimento de 21%. A concessionária alerta que a tentativa de atravessar a cancela sem pagar o pedágio é ineficaz e perigosa. Todas as praças contam com câmeras de reconhecimento óptico de caracteres, que identificam automaticamente as placas dos veículos e registram as infrações. E ainda na área da segurança pública, os destaques que você acompanha diariamente com relação aí aos golpes, né? É sempre bom ter muito cuidado, a gente sempre fala muito sobre isso aqui no programa e é importante que você fique atento porque não só o cidadão comum, mas também as instituições são alvos frequentes, principalmente dos golpes que são cometidos através do celular ou da internet. De janeiro a agosto de 2025, os sistemas do governo federal foram atacados pelo menos 7.300 vezes. Desse total, quase 5.000 ocorrências foram de vazamento de dados, quando informações são expostas indevidamente na internet. Os números são do CTIR-Gov, Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, gerenciado pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Em 3 anos, as invasões aumentaram quase 190%. Em 2022, foram registrados 3.402 incidentes, e em 2023, 4.908. No ano passado, o número quase dobrou, indo para 9.806. O GSI não disponibiliza informações sobre os órgãos afetados.
Exatamente, é isso mesmo. A nova regra anunciada pela Federação Brasileira de Bancos vai mudar como as instituições financeiras vão lidar com contas suspeitas. A partir de agora, os bancos precisam encerrar as contas que são utilizadas como golpes, fraudes e até mesmo apostas irregulares, aquelas conhecidas como bets, que não são autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Isso vai atingir também aquelas contas laranjas, que são feitas por uma pessoa, mas são utilizadas por outra para transações irregulares. E também as contas frias, que são criadas de forma ilícita sem mesmo o titular saber. Essas movimentações elas terão que ser bloqueadas imediatamente. O presidente da federação, Isaac Sidney, afirmou que a ação marca o início de um processo para limpar as relações tóxicas entre bancos e clientes que alugam ou vendem suas contas para fraudes e também golpes digitais. É importante reforçar que essas novas regras, elas já estão valendo. Hora de fazer uma paradinha rápida, mas calma, rapidinho, né? Nosso primeiro intervalo e já nós estaremos de volta aqui no JR23. É só você ficar ligado, eu conto com a sua companhia. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos, pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Não te disse? É rápido, já estamos de volta aqui no JR23 com muita utilidade pública, prestação de serviços, é claro, a sua participação, a interatividade, você também, diariamente aqui no JR23.
casos que vêm acontecendo, né? Nós temos falado muito sobre isso, sobre as operações de combate aí à falsificação de bebidas, e agora nós temos também o acompanhamento das pessoas que tomaram essas bebidas com metanol e causaram intoxicação. Muitas delas já estão enfrentando graves sequelas. O olhar é de quem ainda supera um dos maiores desafios da vida, da cegueira total para a visão de vultos. Em casa, Radharani tenta se adaptar à nova rotina e comemora cada conquista. Estou animada, eu estou esperançosa. 15 dias após comprovada intoxicação por metanol, a designer de interiores, uma das primeiras vítimas da adulteração de bebidas, começou a notar pequenas melhoras. Eu comprei uma bengala, né? Eu tive aula de mobilidade e tudo mais, mas aqui em casa eu já não uso a bengala porque eu já consigo ver contorno dos móveis. Radharani conta que após tomar 3 caipirinhas em uma comemoração de aniversário de uma amiga, começou a sentir os primeiros sintomas. Meu marido disse que eu falei assim, socorro, eu tô morrendo, e convulsionei. E aí eles me colocaram em coma. No organismo foram detectados 415 miligramas de metanol. Segundo o laudo médico, quantidade 4 vezes maior do que o necessário para provocar coma profundo ou morte. Já acordei, assim, estava tudo escuro, né? Minha lembrança é que estava tudo escuro, mas que eu via o vulto das pessoas em volta da minha maca. Na quinta-feira eu via vulto, na sexta eu já não via mais, foi mudando o padrão da minha visão. Radharani busca um tratamento experimental para tentar voltar a enxergar. Esse oftalmologista explica que a contaminação por metanol é muito grave. Quando o fígado metaboliza o metanol, ele gera 2 substâncias principalmente que são muito tóxicas. Um é o ácido fórmico e o outro é o formiato. O ácido fórmico, ele deposita nas células neuronais, principalmente do nervo óptico, ele tem uma predileção e isso acaba gerando uma lesão nesse nervo. E também ele acaba depositando um pouquinho na retina, que é a parte interna do olho. Esse ácido fórmico, ele leva a algumas lesões nessas células, às vezes podem matá-la, às vezes não. Se matar a célula por completo, você vai perder um pouco do campo visual e possivelmente da visão por completo. Ainda segundo ele, quando a pessoa sobrevive, recuperar totalmente a visão é muito difícil. Mas para Radharani, a esperança é grande. Desde que eu acordei, eu tenho uma fé enorme de que eu vou ficar bem. E ainda na área da saúde, nós temos aí medidas que foram tomadas recentemente pelas autoridades brasileiras com relação à redução da mortalidade infantil. Temos a matéria, reportagem especial, joga na tela do JR23, vamos ver. Agora o Brasil tem ao todo 335 hospitais credenciados com o chamado selo Amigo da Criança. Hoje receberam esse selo 18 novas unidades hospitalares. O que significa isso? Significa que são locais que respeitam 10 passos muito importantes, como o incentivo ao aleitamento materno, o alojamento conjunto, né, permitindo que mãe e bebê permaneçam juntos aí 24 horas por dia, também o parto normal e também reforça a atenção integral desde o parto até as primeiras horas de vida, etapa aí que é fundamental para garantir a redução tanto da mortalidade infantil quanto a mortalidade materna. Com isso, o aporte anual para investimentos nesses hospitais passou de 12 milhões para 25 milhões de reais. Nós estamos aqui no Hospital Universitário de Brasília, que tem o selo desde 2023, e eu conversei mais cedo com a doutora Fátima Souza, que é superintendente aqui do hospital. Ela disse que esse reconhecimento fortalece o HUB como uma unidade de referência em gravidez de alto risco aqui no Distrito Federal. E hoje à tarde o Ministério também vai promover a ampliação do uso do medicamento Amicizumab no SUS para o tratamento com crianças com hemofilia A. Ainda também na área da saúde, informações relacionadas ao tratamento contra o câncer. Tem a reportagem aí, produção? Já está no ponto? Então vamos ver. Acompanhe você comigo no JR23.
Atualmente, pacientes do SUS ainda precisam viajar longas distâncias para conseguir atendimento oncológico. Em média, 145 quilômetros até o local do tratamento. Para facilitar o acesso, pacientes e acompanhantes vão poder receber diárias de até R$ 300. O novo benefício faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que amplia o tratamento contra o câncer no país. O programa também prevê mais vagas de radioterapia, com a meta de atender até 60 novos pacientes por serviço, aproveitando melhor a estrutura já existente. O Ministério da Saúde também vai financiar 100% dos medicamentos contra o câncer no SUS, além de ampliar os investimentos para a aquisição desses remédios. Com a compra centralizada e negociações nacionais, a expectativa é de queda de até 60% nos preços. A expansão do tratamento contra o câncer inclui o setor privado. Os hospitais particulares só poderão atender o SUS se oferecerem pelo menos 30% de sua capacidade instalada para a rede pública, pelo período mínimo de 3 anos. Não tem como você consolidar a maior rede pública sem atrair a estrutura privada que existe no Brasil hoje de tratamento ao câncer, porque os equipamentos, boa parte dos profissionais estão concentrados nessa estrutura privada, né? Ou mesmo aqueles que se dedicam à estrutura pública de forma permanente, muitas vezes acabam tendo 2 vínculos. Então, essa sinalização muito importante na portaria de radioterapia e nessa política que vai atrair estruturas de radioterapia que estão no setor privado e que às vezes têm uma capacidade ociosa não utilizada. E as mudanças climáticas são sempre temas recorrentes, né? Ora está fazendo frio, ora está calor. Haja organismo, né, e resistência para enfrentar essas mudanças do clima quase que diariamente. E nós temos aí reportagens importantes, reportagens, na verdade, especiais sobre esse tema que vem sendo debatido, não só na nossa região, mas no mundo todo. A adaptação climática foi o tema da 8ª carta dedicada à comunidade global pela presidência da COP30, a Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima, que vai acontecer em Belém em novembro. A mensagem principal é que tornou-se essencial para a sobrevivência da humanidade implementar ações para reduzir a vulnerabilidade a impactos de secas, inundações, ondas de calor e tempestades intensas. Segundo o documento, a era dos alertas está dando lugar à era das consequências, já que a falta de ação transforma a mudança do clima em um multiplicador da pobreza, destruindo meios de subsistência, deslocando trabalhadores e aprofundando a fome. O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, reforçou que o financiamento deve ser visto como um investimento, em um cenário em que o financiamento global para adaptação segue subestimado e representa menos de 1/3 do total necessário. A conferência deve reforçar a cooperação internacional e garantir que o regime climático se aproxime da vida cotidiana das pessoas. Os ricos se protegerem nas cidades, se protegerem nos diferentes bairros e os pobres serem vítimas da mudança do clima, e isso, infelizmente, já é, de uma certa forma, um fenômeno global. Então, daí a gravidade da gente achar que a adaptação é só local. É um problema do outro, aquela coisa que você vê na televisão e que é uma coisa distante. A gente comenta na carta, né, a questão da mudança do clima ser um multiplicador de pobreza, né? Então, você não pode fazer uma adaptação seletiva. A adaptação tem que incluir todos os níveis da sociedade. E isso é muito difícil de você traduzir numa dimensão meramente privada, né? Dados recentes indicam que 887 milhões de pessoas que vivem em pobreza multidimensional aguda já enfrentam ao menos um grande risco climático. São pessoas que já sofrem privações severas em vários aspectos simultaneamente, como saúde, educação e renda, e estão sujeitas a eventos climáticos com potencial de causar perdas financeiras, instabilidade social ou impactos profundos aos ecossistemas.
Uma outra informação importante que a gente também já destacou, né, desde o início, quando começou essa discussão do tarifaço, imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Nós temos acompanhado e trazido reportagens especiais para você que nos acompanha no JR23. E hoje tem aí uma nova informação, já que as negociações entre Brasil e Estados Unidos também continuam. Otimismo é a palavra, viu? Nós conversamos com algumas entidades e mandaram nota, né, dizendo justamente isso, que aguardam agora mais um passo. Mas o otimismo realmente é o que eles têm dito mais. Vou começar aqui pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA. Ela disse que o encontro representa uma perspectiva concreta de solução para esse impasse aí do tarifaço. Também destacou que os Estados Unidos são o principal comprador de cafés especiais brasileiros. São aí por ano 2 milhões, pelo menos 2 milhões de sacas, uma receita de mais de 500 milhões de dólares por ano. Por isso, destaca a importância do diálogo, a conversa e a retomada do comércio aí bilateral. O Secafé, que é o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, também celebra o importante encontro, diz que o diálogo agora é realmente o caminho. E também pede que haja esse acordo e que haja a isenção das tarifas, né? O Secafé aguarda com bastante, né, esperança e os resultados concretos para a isenção das tarifas. E a CNI, que diz que o encontro foi um avanço concreto para reverter o tarifaço e também que haja, né, um comércio bilateral sem as taxas abusivas. Muitas notícias para você que está ligado aqui na noite desta quarta-feira no JR23. Mais uma paradinha rápida e, na sequência, as informações do mundo da bola. Gostei do jogo. Mãe, cadê besteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que eu era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram na arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança.
A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Já estamos de volta com o JR23, trazendo aqui as informações também, né? Eu digo que esse é o bloco mais agradável, né? Que o torcedor aí apaixonado acaba acompanhando e, é claro, também não é para menos. Noite de quarta-feira e temos aí decisão na Libertadores. Flamengo e Palmeiras representam o Brasil e buscam vagas aí na competição sul-americana. O Flamengo finaliza a preparação para reencontrar o Racing, Argentina, nesta quarta-feira pela volta da semifinal da Libertadores. Em meio aos treinamentos do Mengão, Jorge Carrascal comentou sobre o confronto e pediu energia ao elenco rubro-negro. Vale destacar que Jorge Carrascal foi o grande nome do jogo de ida entre Flamengo e Racing, na última quarta-feira, no Maracanã. Isso porque o meio-campista marcou o único gol da partida, dando a vitória para o mais querido. Carrascal segue à disposição do técnico Felipe Luiz para o segundo jogo entre Flamengo e Racing. Por outro lado, o treinador rubro-negro não poderá contar com Pedro, visto que o atacante fraturou o antebraço na partida de ida contra o time argentino. Sí, la verdad que bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno, que espero que todos vamos a tener la energía para poder sacar a buscar resultados allá. O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, após o empate sem gols com o Cruzeiro, no último domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A equipe iniciou a preparação para encarar a LDU, na quinta, às 21h30, de Brasília, também em casa, pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. A principal novidade do Verdão será o retorno de Piquerez. Suspenso no duelo pelo Brasileirão, o lateral esquerdo fica à disposição para voltar ao time titular no lugar de Jefté. A dúvida é Aníbal Moreno. O volante não treinou mais uma vez em campo nesta segunda devido a um problema na panturrilha esquerda e pode ser baixa novamente. Para avançar à final, o Verdão precisa vencer por mais de 3 gols de diferença. Vitória por 3 gols leva a definição para os pênaltis. O futebol é mais que por isto, porque se o futebol houvesse a certeza, ele perdia a piada. Se o futebol tivesse certeza, isto perdia a piada toda. Portanto, o que é que eu tenho que te dizer? Sabia perfeitamente que ia ser um jogo muito duro. Tentei enganar os jogadores. E pensar, não, isto é tudo mental, mas claro que não é. Mas agora vamos ter 3 dias e como eu vos disse, 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Claro que a gente vai trazer todos os detalhes aí, a repercussão de como foram esses jogos. Você é só ficar ligado aqui no JR23, sabe muito bem disso.
E também temos aí novidades em relação ao NBB, o Novo Basquete Brasil. Temos também já a preparação da Francana para o início da temporada, né? Primeiro a Copinha, depois tem o Campeonato Paulista da Série A3. Mas o JR 23 vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua participação diariamente aqui na tela da TV que mostra você. Boa noite.